mini apresentações, 30 segundos, só nome, área especificamente, e tinha um desafio extra, que é o próximo slide, que é... Oi, desculpa, estamos aqui a jogar os dois, que é só um exemplo de utilização da AI profissional, não é pessoal. Eu sei que toda a gente usa ChatGPT para a vida toda, eu entendo, mas eu queria era falar a nível profissional, um exemplo. Uma forma só de também conhecermos um bocadinho. Estou a referir isso que já tiveram algumas sessões de partilhar. O que estão a fazer aqui para se aprender? É outra oportunidade. Um exemplo, pode ser? Começamos pronto. Quem está mais pronto para começar? Posso Claro. Não, para a força, mas vai ter que ser rápido. Força. 30 segundos. América Azevedo, Engenharia e Gestão Industrial, e eu uso AI essencialmente para alavancar respostas. Eu tenho que preparar respostas e para a parte de criatividade, preparar material, por exemplo, que eu possa usar depois para outros exercícios a seguir, por exemplo, nas aulas. Perfeito. Tito Vieira, Universidade de Porto Digital. No ano passado, essencialmente, foi com chatbots, uns primeiros embriões, agora estamos a escalar e temos a intenção de fazer vibe coding e, enfim, usar a outras áreas como outros domínios. Certo. Pedro Ribeiro, também da UP Digital, eu uso muito o Copilot. Ok. E eu também tenho usado o Cursor para vibe coding. Ok, perfeito. Auri Vincenzi, do Departamento de Engenharia Informática. Estou usando IA basicamente para gerar teste. Trabalho com teste de software, então uso para gerar teste e desenvolver ferramentas de teste também. Perfeito. Francisco, eu sou professor convidado também no DEGI, no Departamento de Gestão Industrial. Ao lado sou Group Product Manager na Talkless, que faço direção de produto e uso para muitas coisas. Prototipagem, temos um agente de research também que está a fazer market research diariamente e a sintetizar. São assim exemplos rápidos. Inês Sousa, trabalho no Inesctec, no Serviço de Apoio à Gestão. Fui convidada para estar aqui um bocadinho para poder contribuir com uma perspectiva do que é feito na parte da investigação. E também estou ligada a alguns projetos de transformação digital, o apoio da inteligência artificial para promover a área da ciência aberta no Inesctec. Pronto, é um bocadinho esse o meu... Mais gestão de conhecimento, não é? Exatamente, sim. Utilizo a inteligência artificial todos os dias para me ajudar a escrever e-mails, análise de dados, escrita de partes de relatórios, criação de imagens, muita coisa. José Sousa, trabalho ali no Inesco, né? Também na área de inteligência artificial. Também fui convidado para dar o meu contributo na parte dos agentes e é isso que eu uso a inteligência artificial hoje em dia, que é para a orquestração de agentes e sistemas multi-agente. Jorge Barbosa, do Departamento de Engenharia Informática. Ainda não posso dizer que uso profissionalmente IA, não? Está a dizer os LLMs, não é? Mas não posso dizer que uso propriamente. Ana Paula Rocha, Departamento de Informática, Engenharia Informática. Eu já conheço a IA desde há muitos anos, aliás eu dou aulas de inteligência artificial e sistemas multi-agente, mas acho que é outra IA que estamos a falar. Marco Nunes, Cigarra, consultoria. Um exemplo é desenvolvimento de protótipos de interfaces para novas funcionalidades. Boa tarde, Susana Gaio, Cigarra FIOP. Portanto, eu trabalho na parte de apoio ao utilizador da cigarra do FIOP e, tirando as utilizações que a colega aqui falou, um pouco mais utilizamos no... Sim, só falto eu também, mas a minha utilização até o momento tem sido basicamente ad hoc, tenho acompanhado uma série de coisas, mas eu pessoalmente tenho sido ad hoc, e é sobretudo para desenvolvimento de materiais curriculares. Exames, testes, trabalhos, conversar um bocado com o chat, aconselhar-me, é mais para isso que utilizo, mas a nível de chat. Fiz umas experiências de agentes e tal, mas ainda, digamos, com que estejam em utilização real, produtiva, não. Perfeito. Desculpa, André, só acabei de referir uma coisa importante que estava a pensar. Eu tenho usado intensivamente também, mais ultimamente, isto para gerar código, para gerar simuladores. Portanto, código em Python para simular coisas, por exemplo, ligadas à gestão industrial. Tenho usado com frequência. O objetivo de perguntar isto é para toda a gente também perceber que temos aqui diferentes níveis, tanto de utilização profissional no dia-a-dia, mas também de conhecimento. Pessoas com conhecimento mais técnico vão já a software, pessoas com, se calhar, menos conhecimento técnico, mas se calhar uma utilização mais de dia-a-dia para todo o tipo de tarefas. As nossas sessões vão tentar
agradar ao máximo a toda a gente. Sabemos que isto nem sempre é fácil, mas vamos tentar aqui cobrir o máximo. Mas a importância desta pergunta é para toda a gente também perceber quem é que está na sala. Com isto, passo a palavra aqui ao Rui, que vai arrancar com a sessão. O meu objetivo era aqui fazer esta introdução rápida. Eu deixo também aqui um disclaimer importante, que é, o importante é pegar em tudo o que estamos aqui a falar e dar um passo atrás e perguntar, ok, como é que isto agora pode ter impacto ou ter efeito para mim, seja para quem vier a construir a disciplina, seja para quem quiser trazer isso para as suas áreas, seja quem quiser depois trazer outros colegas que trabalhem para dentro desta área, o objetivo é sempre esse, é como é que nós podemos pegar em tudo o que nós estamos a falar, os exemplos, os casos de uso, a própria forma de fazer e trazer para as suas próprias áreas. Esse é o nosso objetivo. Sabemos que temos pouco tempo, não dá para aprofundar tanto quanto queríamos em cada sessão, são sessões de 2 horas, não queremos alongar-nos mais do que isso, mas vamos tentar cobrir o máximo possível. Pode ser? Bem, perguntas? Podem fazer aqui também ao Rui, eu também vou estar ali que posso responder. Interrompam, não precisam deixar tudo para o fim, até porque podemos estar a terminar já muito em cima e não queremos deixar perguntas por responder. Preferimos nós gerir o conteúdo e, se for preciso, até trazemos algum do conteúdo que não conseguimos cobrir para uma sessão seguinte, temos sempre tempo para isso e fazemos a partir daí. Pode ser? Perfeito. Rui. Bom, eu gosto de começar as sessões com uma história pessoal e eu há cerca de 10 anos estava numa instituição parecida a esta e queria ir estudar para o estrangeiro e candidatei-me a Erasmus, ganhei a possibilidade de ir estudar para a EPFL na Suíça e tinha que encontrar um orientador para a minha dissertação de mestrado na Suíça e encontrei na área de robótica, que eu tinha bastante interesse, um professor, só que a única condição é que eu tinha que saber programar em C++ para ir para fazer a dissertação com este professor em robótica, no laboratório de biorrobótica. E eu, na altura, ainda não tinha tido cadeiras com C++ e não sabia programar C++, então tive 2 meses para aprender e comprei este livro para aprender C++. E então, como devem calcular, não sei se os níveis de experiência em C++ que vocês têm, mas eu, ao fim de 2 meses, ler um livro foi um processo árduo de estar a programar robôs em C++. E é algo que eu acho que mais nenhum aluno vai ter essa experiência a partir de hoje, porque hoje, se a mesma situação acontecer, o aluno pode pegar no código de C++ que encontra e dar ao ChatGPT, ter respostas, ter o ChatGPT a explicar linha a linha. Portanto, há um tutor para cada aluno. Portanto, há uma realidade diferente, não só a nível da educação, como um conjunto de possibilidades de eu agora poder programar em linguagem natural, eu poder dizer, olha, faz-me esta função que faz isto, 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 eu consigo escrever sem precisar de conhecer todos os limites da linguagem. Então, para mim, eu adoro aqui a inteligência artificial porque me abre um leque de possibilidades muito grande em que eu agora consigo programar em qualquer língua, basicamente, e consigo aprender qualquer língua. Bom, depois desta história vamos começar aqui a sessão de fundamentos. Esta sessão não é muito técnica, nós podemos ir mais aprofundando ao nível, à medida que vamos avançando. O objetivo é tocarmos aqui no estado atual, perceber o que é que existe hoje, onde é que a inteligência artificial está, como funciona e aqui algumas tecnologias-chave e o que é que aconteceu que nos traz ao momento de hoje e à inteligência artificial como a vemos hoje. Começamos aqui com o que é. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial não é nova, não é? Como temos aqui muitos anos de base de inteligência artificial e temos aqui agora uma inteligência artificial generativa que traz possibilidades novas, que é realmente que traz uma forma, que traz formas diferentes de resolver problemas e que nos permite resolver problemas que até agora a inteligência artificial não permitia resolver. Nós podemos ver que a inteligência artificial não é nova, temos muito desde 1958 e do Perceptron, aqui como o início de Machine Learning e aqui mais alguns milestone papers. Temos aqui, se olharmos para, há uma coisa no GitHub que é os Awesome Repositories, em que pessoas fazem coleções de papers, de repositórios de código
e há um Awesome AI Papers, que faz, no fundo, a lista dos papers mais relevantes de inteligência artificial. Começa aqui nos anos 50, nos anos 80, aqui alguns papers-chave e alguns chamados AI Winters, né? Alguns anos em que o investimento era reduzido, a investigação não trazia muitas conclusões, e houve aqui décadas a tentarmos chegar onde estamos hoje. E depois houve aqui em 2017 um paper que nos trouxe mais à frente, ou que trouxe novas possibilidades, que foi o paper aqui chamado Attention is All You Need, que nos trouxe o conceito de Transformers, e passado alguns anos nos trouxe aqui uma corrida pela inteligência e aos modelos, aos chamados Large Language Models, aos modelos no fundo, de geração de texto, com muitos participantes, com alguns modelos open source, outros modelos closed source, e aqui uma árvore evolucionária de modelos. Pronto, a inteligência artificial não é nova, mas houve aqui alguma coisa que aconteceu que levou a uma adoção massiva. Houve aqui um tipping point, ou um escape velocity, que aconteceu em inteligência artificial, que fez com que, de um momento para o outro, agora houvesse muita atenção, muito investimento, muita vontade por utilizarmos a inteligência artificial e introduzirmos e integrarmos a inteligência artificial em processos, em produtos, em tudo o que fazemos. E então, o que é que aconteceu que nos levou a este tipping point ou escape velocity? Foi uma questão de qualidade dos modelos, e que veio aqui com o lançamento do ChatGPT. E o ChatGPT, aqui em novembro de 2022, atinge um recorde que em 2 meses se torna a aplicação mais rápida a atingir 100 milhões de utilizadores. Portanto, até aí, as aplicações, havia aqui, no desenvolvimento de software, alguma aceleração de adoção, portanto, aplicações a serem mais e mais rápidas a atingir a adoção, e o ChatGPT bateu aqui um recorde de levar apenas 2 meses a chegar, desde o lançamento, a chegar a 100 milhões de utilizadores. O que prova que as pessoas que usavam, realmente havia aqui uma viralidade, e as pessoas que usavam tinham benefício e viam valor, e então levavam a que outras pessoas utilizassem, e houvesse aqui uma adoção muito rápida. Isto levou aqui um triplicar, um quadriplicar do investimento de 2022 para 2023 na inteligência artificial generativa, ou seja, muito investimento. Isto é o investimento de venture capital, que passou aqui à volta de 4 bilhões em 2022 para 22, e continua a crescer, com muito investimento em geração de modelos. E agora já não havia um AI winter, ou um inverno, havia muito investimento, muitos recursos a ir para a produção de modelos melhores e mais capazes. Portanto, até este momento havia inteligência artificial, mas era inteligência artificial que era difícil de utilizar, que era específica, modelos muito especializados, e neste momento que os novos modelos permitem linguagem natural como uma interface, um modelo que faz muitas tarefas, não é especializado numa tarefa específica, e um custo de utilização desses modelos que é marginal. Não precisamos de estar a treinar no nosso device, no nosso computador, a fazer o processo de treino. Esse processo é todo feito previamente e conseguimos utilizar a um custo marginal. Portanto, houve aqui um salto que não foi só técnico, mas um salto de usabilidade e do modelo se tornar mais genérico. Todos sabemos o que é que GPT quer dizer? De onde é que vem? Portanto, o GPT o G vem de generativo. Portanto, o modelo é generativo. O P, pré-treinado. E o T, do transformer, daquela tecnologia que foi aqui
relacionado no paper de 2017. Então, o que os modelos, o que os Large Language Models faziam inicialmente era prever o próximo token, ou prever o próximo pedaço de texto que era estatisticamente o mais provável de aparecer a seguir aos tokens anteriores. O que é isto de tokens? No processo do tratamento de texto, ou chamado Natural Language Processing, houve aqui um processo de se conseguir perceber texto através da tokenização, partir o texto em pedaços, pode ser pedaços de palavras. Portanto, podemos partir esta frase em pequenos pedaços. E aqui o importante perceber é que os modelos os Large Language Models, eles parecem pensar, parecem saber, mas na verdade o que eles estão a fazer é prever o próximo token. Portanto, eles podem não saber, podem não pensar, mas o que estão realmente a fazer é prever o próximo token. Como é que eles preveem o próximo token? Há aqui vários processos. Há um processo de tokenização. A partir do momento em que eu tenho estes tokens, os tokens são convertidos num espaço vetorial, nos chamados embeddings. E depois há aqui uma procura por semelhança entre os embeddings. Portanto, há aqui uma procura de entender onde é que estão as palavras, o que é que as palavras significam, através de perceber onde é que elas estão num espaço vetorial. Palavras mais próximas terão um significado mais semelhante entre elas do que palavras mais distantes. E então há este processo de criação de embedding e, por exemplo, esta frase inicial podia ser transformada em vetores, portanto, em números. E depois a inteligência artificial olha para estes números e interpreta, ou seja, há quase uma linguagem que não é interpretável por nós, mas que, se nós olhássemos para os vetores que estão ali no meio do processo, não íamos entender nada, mas a inteligência artificial entende e dá-lhe algum significado. Pronto, esta semelhança é calculada aqui, semelhança por 1% no espaço vetorial. E realmente o modelo é generativo, o que ele está a fazer é prever o próximo token, ou seja, dentro destes embeddings e destas, eu uso aqui emojis para significar o próximo token. O que o modelo está a fazer é prever o próximo token a partir de padrões que aprendeu. Está aqui o processo. A palavra, a frase passa a tokenização, depois passa a embeddings. Porquê é que é importante perceber isto? Porque há alguns fenómenos que vieram com os modelos, por exemplo, o fenómeno de alucinação, em que o modelo parece muito convincente a dizer que algo é de uma certa forma, mas na realidade não é. Isto, quando o modelo prevê que o próximo token, e há aqui um exemplo, quando saiu o GPT-5, que pessoas testaram e que dizia que o 9.11 e 9.9, que número é que é maior? E o modelo dizia que 9.11 era maior do que 9.9. Portanto, ele cometia ali um erro matemático, porque no fundo ele não estava treinado para aquele tipo de problema. Ele está a tentar prever o que é o próximo token, está a tentar escrever, e então os modelos, especialmente quanto mais para trás olhamos, piores os modelos, então mais alucinação acontecia. Hoje em dia há vários mecanismos que reduzem essa alucinação, não só a nível da qualidade dos modelos, como mecanismos de procura, verificação da informação, que vão impedir aqui que haja muita alucinação.
Mas perceber que os modelos funcionam como previsão do próximo token permite-nos perceber que realmente há aqui uma alucinação que é possível. Ou seja, que é importante verificar aquilo que o modelo nos está a dizer. Eu aqui digo que o modelo não pensa nem sabe. Depois, há aqui algumas tecnologias que tentam fazer o modelo pensar e fazer o modelo saber. Portanto, há um conceito de thinking ou reasoning. Vocês certamente já terão no ChatGPT ou no Gemini visto um modelo que aparece como reasoning ou thinking models, que são aqueles que levam tempo a pensar. Portanto, ele alarga o tempo de resposta, mas dá uma resposta que levou mais tempo a gerar e que passa por um processo chamado chain of thought, ou seja, ele próprio não resolve o prompt imediatamente, ele vai passo a passo, com certos passos, vai fazer certos passos para resolver o prompt da forma mais accurate, mais correta possível, não otimizando para velocidade, mas otimizando para qualidade da resposta. E depois, quando falamos também de knowledge, há um conceito de knowledge, que é o conceito de quantos documentos, quanto contexto é que o modelo tem para dar uma certa resposta. E há aqui um processo que eu vou falar à frente, que se chama RAG, que toca aqui na utilização deste knowledge. Os modelos, como o ChatGPT, estamos habituados a que tenham um prompt, que já uma entrada ao modelo e há uma saída ao modelo. Podemos analisá-lo como um sistema tradicional de input-output, em que temos um prompt como input e uma resposta como output. O prompt pode ser why is the sky blue? E a resposta vai nos explicar aqui pela física porque é que o céu é azul. Depois, nós vamos ter uma sessão só de prompting e técnicas de prompting e como manipular os modelos para nos darem respostas. Nesta sessão introdutória, só perceber que a qualidade do prompt vai afetar a qualidade da resposta, né? Se nós temos um sistema que queremos, no fundo, que o sistema seja útil, queremos criar a utilidade do sistema, podemos ou melhorar o modelo, né? Ou melhorar o input. Nós queremos melhorar o output. Então, especialmente 2023, 2024, houve aqui anos de pessoas a lançarem guias de prompt engineering, muitas pessoas a contratar prompt engineers. Portanto, havia aqui o conceito de eu quero contratar um engenheiro que saiba fazer o prompting, que saiba o input certo para que o modelo dê as respostas de forma correta. Nós vamos levar um bocadinho mais tempo na ação de prompting, a analisar bons padrões de prompting, mas ter detalhe, dar exemplos, são boas características de prompting. Aqui temos um mau prompt. Portanto, se eu quisesse que o ChatGPT me desse notícias sobre educação em Portugal, enquanto FEUP, por exemplo, quero estar ao corrente de notícias de educação, isto seria um prompt muito simples. Se eu quisesse realmente estar em cima dessas notícias, se calhar podia dar uma lista de 5 notícias mais relevantes sobre educação universitária em Portugal nos últimos 30 dias. Quero que a notícia inclua data, título, resumo e o link para a fonte e que um exemplo de notícia. Quanto mais detalhados formos no input, melhor será a qualidade do output. E um tópico que vamos tocar mais à frente é mais previsível será o output também, porque não estamos a trabalhar um sistema determinístico. No fundo, a inteligência artificial acaba por ser um sistema não determinístico, então vamos querer que ele seja pelo menos previsível. E vamos conseguir trabalhar essa previsibilidade com a qualidade do prompt.
voltando aqui à alucinação e a mitigar os efeitos da alucinação. Inicialmente os modelos já tinham prompt, entrada e uma saída-resposta. Hoje em dia há aqui, por um lado, a capacidade do modelo ir à procura de documentação interna ou de documentos que nós dermos ao modelo. Ele pode ir buscar informação a esses documentos para gerar a resposta, ou pode ir buscar informação também à internet para gerar a resposta. Se nós perguntarmos ao ChatGPT quem ganhou as últimas eleições nos Estados Unidos, houve aqui uma certa geração de modelos imediatamente. Portanto, se esta pergunta acontecesse no dia a seguir às eleições, o modelo foi treinado antes das eleições acontecerem, então o modelo não sabia a resposta no dia imediatamente a seguir às eleições. Pelos dados que o modelo tinha sido treinado. Mas conseguia ir buscar a resposta e ir buscando à internet. Então os modelos hoje estão ligados à internet. É possível nós selecionarmos Search, Functionality. Isto foi uma evolução já à frente do Large Language Model e veio com uma empresa chamada Perplexity, que inovou aqui neste campo e conseguiu ligar os Large Language Models à funcionalidade de Search e dar citações e, no fundo, reduzir a alucinação. Então, se eu perguntar quem é que ganhou as eleições no ChatGPT neste momento e clicar Search, eu consigo ver aqui as fontes, porque é que ele me está a dar esta resposta. E aqui outro processo que é utilizado não só para mitigar a alucinação, mas para conseguir, no fundo, criar modelos que respondem baseado em contexto da minha empresa, contexto da minha organização. É aqui um processo chamado RAG, que vem de Retrieved Augmented Generation, ou seja, em que eu tenho o prompt e tenho a resposta, mas antes de responder, há aqui uma série de documentos que estão numa document store e que são, no fundo, indexados e que eu consigo utilizar no processo de geração. Isto reduz a alucinação, dá mais controle sobre o output e permite-me partilhar com clientes, por exemplo, informação proprietária da minha empresa ou consigo, no fundo, controlar o modelo e dar-lhe informação que seja da minha empresa. Portanto, foi que falámos aqui da parte generativa, a parte do pré-treinado. Portanto, houve aqui grandes investimentos na criação destes modelos. Hoje em dia, poucas empresas têm a capacidade de gerar modelos, os chamados Foundational Models, porque realmente o nível de qualidade requer bilhões de investimento e poucas empresas têm essa capacidade. Realmente estes modelos são treinados com bilhões de dados antes de serem utilizados e serem lançados. Mas nós podemos ter algum controle sobre como é que os modelos reagem, como é que os modelos respondem com o conceito de System Prompt. Ou seja, nós podemos... O modelo foi treinado com bilhões de dados, nós podemos dar-lhe ali uma pequena camada de informação, que é informação da nossa empresa, que é informação sobre como nós queremos que o modelo responda, e essa informação é tida em consideração e conseguimos, no fundo, manipular como é que o modelo vai responder baseado num prompt de sistema. Todos os diferentes providers, as diferentes empresas que lançam estes Foundational Models têm o conceito de System Prompt lá dentro, ou seja, eu nas interfaces de um ChatGPT, de um Claude,
de um Google Gemini, de um Microsoft Copilot, eu consigo ir editar este prompt de sistema e estas funcionalidades têm nomes ligeiramente diferentes, com um Claude, é um Claude Project, para um ChatGPT há os chamados GPTs, ou também mais tarde os Projects. No Gemini há os Gems, mas que são no fundo a mesma capacidade de eu dar a informação ao modelo que adiciona essa informação ao contexto de todas as minhas conversas. Portanto, eu não tenho que estar a adicionar isto em conversa, em cada conversa. No caso do ChatGPT e dos GPTs, eu consigo criar um ChatGPT, um modelo que responde de forma única como eu quero e consigo-lhe adicionar knowledge. Eu gosto de usar este exemplo do professor Andrew Huberman, que é um neurocientista de Stanford, que se tornou famoso porque ele começou a fazer muitos vídeos no YouTube, onde ele no fundo explicava neurociência, ia buscar os papers e explicava-os. E eu, curioso, gostava de ver estes vídeos e perceber um bocadinho de neurociência, como é que o beber café afeta o meu cérebro, como é que diferentes coisas de neurociência. E então, só que ele tem vídeos no YouTube de 3 horas, podcasts, tem centenas de vídeos. Então é informação que é difícil de digerir, porque depois tinha de estar, no fundo, se calhar, a ver um vídeo de 3 horas para entender como é que o café afeta o cérebro, e era difícil de digerir. Mas eu posso aqui, através de um pequeno truque, posso ir ao YouTube e posso ir aqui ao Huberman Podcast, ver aqui um dos podcasts. Isto foi 30 minutos sobre maximizar a produtividade, e eu consigo usar aqui um truque que faço aqui uns cliques e ele mostra-me o transcript. Eu consigo pegar neste transcript, copiar e colar isto no ChatGPT. E adicionar aquilo ao contexto do meu Huberman GPT. E eu consigo adicionar aqui como ficheiro de texto ou como PDF. E depois consigo fazer perguntas ao ChatGPT, mas eu não estou a fazer perguntas a um ChatGPT genérico, eu estou a fazer perguntas agora a um ChatGPT que tem informação sobre neurociência daquele professor de neurociência. Eu fiz isto com alguns outros podcasts, aqui um sobre Increasing Motivation, e incluí aqui algumas perguntas de início de conversa. E eu agora posso fazer uma pergunta de qual é que é o melhor hack para dormir bem. E o modelo já vai responder de forma muito tailored, muito diferente de como se eu perguntasse. Portanto, fala aqui da ciência por trás, do protocolo, fala sobre sunlight exposure, portanto, exposição ao sol. Eu posso pegar aqui num ChatGPT genérico, numa conversa genérica, fazer-lhe o mesmo prompt e ver qual é que é a diferença da resposta. Ou seja, como é que eu, ao dar-lhe este knowledge, que veio de uma fonte que eu já conheço e que eu confio, estou aqui a conseguir manipular a resposta
Agora uma questão. Aquilo que vimos há bocadinho, digamos, naquela prompt, na prompt para ali os fecheiros, entre isso e um reg, ok? Podia criar um reg com essa informação também, não é? Sim. Qual é a diferença? Sim. Então, o que é que está a acontecer? Eu aqui, no fundo, isto é a forma mais simples de eu criar um processo de RAG. Ou seja, eu aqui está a acontecer uma RAG, só que está tudo no back-end. Eu tenho eu consigo adicionar fecheiros A base de conhecimento. e os fecheiros automaticamente vai ser feito o upload para uma vector store, vamos falar o que é o. Portanto, vão ser vetorizados, vão ser feito o upload para a cloud da OpenAI e a partir daí, isto muito rapidamente, eles ficam disponíveis e eu faço update do meu modelo e o modelo já tem em consideração aqueles últimos fecheiros. Portanto, todo este processo aconteceu no back-end. Rui, por exemplo, desculpa. Por exemplo, no caso real, eu estou a imaginar, por exemplo, uma empresa industrial que tem montes de equipamentos instalados, muitas máquinas distintas, muitos manuais de instruções, muitos manuais técnicos. Eu podia que criava uma coisa deste género, punha lá os manuais técnicos, os manuais de instruções, etc. E depois o operador, o técnico, o engenheiro de sistemas, tinha uma dúvida e podia fazer uma pergunta. É isso, exatamente. É isso. E não há uma necessidade grande de ser uma equipa de IT a montar aqui a perceber muito da tecnologia para montar um modelo. A pessoa que tem acesso aos manuais consegue, se tiver um PDF dos manuais, consegue muito facilmente fazer upload, chegar aqui e partilhar esta conversa com qualquer das pessoas na fábrica e a pessoa da fábrica vai à sua conta do ChatGPT ou clica naquela conversa e faz a pergunta que quiser. É muito semelhante ao notebook LM do Google, não é? Esta parte, ou não? Portanto, todas estas plataformas, o que nós vemos é que há um front-end, há uma user interface que facilita o processo de eu interagir com a inteligência artificial. Eu não preciso de perceber como é que a RAG funciona, não preciso de perceber de vetorização, faço aqui upload de um fecheiro e agora a inteligência artificial tem aquele fecheiro no contexto. O Notebook LM tem várias funcionalidades, dá para converter em áudio, dá para fazer muita coisa. No fundo faz o mesmo tipo de... Há no mesmo processo de RAG, portanto há um upload do fecheiro para uma vector store e depois a partir dessa, que eu tenho um slide à frente da vector store, e depois a partir daí a inteligência artificial tem esse conhecimento e pode utilizá-lo quer na geração de áudio, quer na geração de resumos, quer numa interação de explicação. Portanto, isto passa a estar... Isto é equivalente a um reg, não é? É equivalente a um reg. Tenho uma questão. Se os documentos que fazemos upload nesses casos, esses documentos depois não são usados para treino. Para treino. É uma excelente questão. Então, isso é uma questão de privacidade e segurança. Por default, não sei a palavra em português, default. Sim. Por defeito, eles vão, se tivermos uma conta de GPT grátis, não conseguimos desligar há um botão de privacidade que me permite dizer não treines os próximos modelos nos meus dados, que só está disponível para contas pagas. Ou seja, se eu tiver uma conta de ChatGPT grátis, isto acontece depois, vemos em organizações, em empresas, por exemplo, que a empresa tem colaboradores que usam ChatGPT e que está preocupada com os colaboradores partilharem informação que é proprietária com um ChatGPT numa conta grátis, por exemplo, que no fundo está a dar esta informação à OpenAI que poderá utilizar esta informação para treinar o próximo modelo. O que significa que no futuro, alguém que faça uma pergunta, portanto, aos futuros modelos, pode possivelmente ir buscar esta informação. Ou seja, há aqui uma questão relevante de privacidade e segurança, de que fecheiros é que, no fundo, damos à inteligência artificial e como.
mas pelo Pro isso já não deverá acontecer. Portanto, há aqui dentro do ChatGPT aqui nas settings. Haverá aqui segurança. Acho que é em personalização. Acho que em data control. Data control, é isso. Portanto, tem aqui Improve the Model for Everyone, em que vamos querer desligar, no fundo, se para manter os dados. Mas na verdade é que não sabe isso aí. E estamos a confiar na. Ou seja, se olharmos. Pronto, estamos a dizer. Eu acho que o professor Faria vai nos dizer para. Sim, mas de qualquer maneira, pronto, se forem respostas rápidas, tudo bem, mas não. Sim. Então, aqui falamos aqui então dos System Prompts que me permitem, eu se estiver a ter muitas interações com um modelo que são repetidas, eu estou sempre a dar a mesma informação, faz sentido eu pegar essa informação e dar como contexto ou ao nível da conta, através de chamados System Preferences, portanto eu tenho ao nível da minha conta, todas as interações, eu quero que ele saiba o meu nome, que ele saiba o que é que eu faço, para que me possa responder de forma adequada, ou ao nível de um projeto, quero que tenha este System Prompt. Um nível um pouco mais avançado disto, ou mais detalhado, é que o chamado Model Fine Tuning, que é, eu consigo dar ao modelo exemplos de um prompt e resposta, pelo menos 10 exemplos, e consigo, no fundo, retreinar o modelo ligeiramente para que ele responda de forma mais previsível. Aqui a OpenAI recomenda 50 a 100 exemplos. Isto é relativamente simples de fazer, portanto o que eu faço é pego num Excel em que escrevo os prompts numa coluna e a resposta que eu quero que ele responda noutra coluna, e consigo dessa forma, com 50 exemplos de prompt e resposta, criar ali um modelo que é muito mais afinado, muito mais previsível na resposta do que um modelo genérico. Ou seja, se eu fizer certo tipo de perguntas, ele já não vai divagar, ele já sabe exatamente o tipo de prompts que esperar, porque já tem 50 exemplos, e como responder também. Quanto é que isso restringe depois a habilidade, por exemplo, do web crawling e encontrar mais contexto? Imagina, eu faço-lhe este fine-tuning do modelo, dou-lhe 50 exemplos de prompts e padrões de resposta, não é? Mas a seguir estou a usar o modelo para fazer research em alguma coisa ou para afinar algum tipo de documento de estratégia. Quanto é que eu utilizar o fine-tuning, ou seja, na balança, quanto é que me restringe também depois a habilidade do próprio modelo usar outros recursos? Sim, isso é uma excelente pergunta. Eu não tenho experiência eu nunca não utilizei fine-tuning em modelos a longo prazo. Eu prefiro utilizar um system prompt e depois um prompting e estratégias mais avançadas de prompting que vamos ver. Aqui, quando chegamos ao nível de fine-tuning, eu acho que é para processos menos complexos. Portanto, não é uma coisa que ele vai estar muito a pensar. Se for criativo, eu não quero estar a fundo fazer um narrow down com 50 exemplos. Mas eu poderia usar talvez o fine-tuning dentro de um project, digamos assim, não é? Ou seja, dentro daquele contexto, eu quero, tal como há pouco se colocou aqueles podcasts, imaginemos, não é? Daquele tópico, vou fazer um fine-tuning daquilo na volta. Seria possível isso? E se fosse isso, já respondi à questão aqui. Eu acho que são use cases um bocadinho diferentes, porque eu aqui estou-lhe a dar muita informação, mas eu ainda não sei o que é que a pessoa vai perguntar, mas eu quero lhe dar muita informação. Outra coisa diferente aqui no fine-tuning é que eu estou-lhe a dar perguntas típicas. Perguntas e respostas. Eu acho que aqui funciona mais, por exemplo, para um customer support. Exatamente. Se me perguntarem sobre preço, respondo assim. Se me perguntarem sobre quais é que são as terms e conditions. Um modelo de previsão de vendas
sei lá, eu estou a pensar isto normalmente na gestão industrial. Tu tens aquela componente quantitativa em que tu dizes que tenho este valor e devo ter qualquer coisa deste género. Estás a perceber? Acho que é mais específico. Já estamos Sim, com números. E há aqui um passo. Não, eu só dei isso porque o Rui referiu aquela questão, por exemplo, do Excel, em que tu tens, por exemplo, uma coluna com números e tens umas respostas, não é? Tens essa componente quantitativa, não é? Não necessariamente só tens. Não, é mais o Excel é pergunta e resposta. É pergunta e resposta. Aqui é só, o Excel é só uma forma de eu chegar a um estruturar. Ok, de estruturar. É só Ok, estruturar tá. de uma forma simples. É só um fecheiro. Só é a parte de números, não é? Não, estava a perguntar porque, por exemplo, eu uso System Prompt com frequência. Não é? Aliás, nós temos produtos que estão montados em cima de LLMs em que temos System Prompts background, que não estão para o utilizador, e depois o que o utilizador usa é a prompt final, mas há uma System Prompt por trás que condiciona um conjunto de coisas. Não é? Portanto, substitui-se a configurações, por exemplo, se quisermos olhar no modelo mais tradicional. E a questão aqui era mais até que ponto é que nós devíamos pensar nestes fine-tunings e até que ponto é que ele condiciona ou não, porque eu percebo que para coisas muito objetivas, portanto, o use case support é um bom exemplo, faz-me sentido, porque condicionas até o padrão de resposta que tu queres que seja apresentado ao utilizador, não é? Vamos imaginar um agente de suporte, tu queres condicionar também o tipo de resposta que ele dá ao cliente final, portanto, faz-me algum sentido. Mas se estivermos a usar com algum tipo de modelo que precise de algum tipo de criatividade, parece-me contraproducente. Eu acho que o que me faz sentir é que o próprio modelo, tu dás-lhe acesso a ferramentas ou é algo que ele não está à espera de utilizar. A menos que o próprio prompt e as respostas já tenham ali algum nível de... em que a resposta não seja uma resposta só lógica, mas que já tenha um certo tipo de interação com search, por exemplo. Uma coisa que eu observo também é que há um conjunto de padrões que estão a ser definidos à medida que a tecnologia é definida e há uma descoberta destes padrões. Acontece com o Model Context Protocol, o Skills, não? Que agora há arquiteturas que estão a ser desenvolvidas. E esta arquitetura do fine-tuning, eu vejo que nos modelos, quando saiu o 4.0, o 4.0, portanto há 6 meses, este fine-tuning estava a ser mais utilizado. Eu hoje não vejo, com os últimos modelos da OpenAI, mais arquitetura agêntica, vejo menos pessoas aí na direção de fine-tuning e menos evolução a acontecer. Certo. Pode ser por isso, pode ser por haver aqui um caminho de tornar a AI mais agêntico, mais acesso a ferramentas e utilizar se calhar outras estratégias de prompting para criar o processo um bocadinho mais determinístico, mais previsível. Não, respondeu. Obrigado. Bom, e chegamos aqui ao T, que vem de Transformer. De forma muito simples. Esta tecnologia permitiu-nos, aqui aos modelos, entender, ou pelo menos dar percepção de que o modelo entende o contexto muito melhor do que anteriormente. E o que é que esta inovação veio fazer? Veio permitir que a inteligência artificial encontrasse relações entre as palavras ou entre os tokens de uma mesma frase. Podemos olhar aqui para a inteligência artificial como quase que ele lê um token de cada vez, ou seja, põe os tokens todos no espaço vetorial e depois vai aqui encontrar, através de um mecanismo chamado mecanismo de atenção, vai encontrar conexões entre as palavras. Portanto, aqui na frase The dog ran to the park because it was happy, ele percebe que o it, portanto, o cão correu para o parque porque estava feliz, ele percebe que o que estava feliz não era o parque, mas era o cão. Enquanto que se a frase for o cão correu para o parque porque estava vazio, a inteligência artificial agora percebe que o estava vazio não é o cão, mas era o parque. Isto, no fundo, foi permitido. Portanto, tudo o que era inteligência artificial antes disto não tinha essa capacidade de perceber dentro da mesma frase o it refere-se a quê.
e a partir daí houve aqui um mecanismo chamado de atenção que no fundo vai correr aqui matrizes de conexão de cada palavra e permutações entre as diferentes palavras e vai perceber que o it a que é que se refere estatisticamente. Portanto, isto foi aqui a inovação do Transformer que permitiu então aos modelos terem esta maior capacidade de interpretabilidade e no fundo chegamos a esta versão muito, muito simplificada do como é que o modelo funciona. Já aqui tokenização, vetorização para os embeddings, depois há um attention mechanism que nos vai perceber onde é que estão as ligações entre as diferentes palavras e depois disto o modelo já interpreta mais ou menos aqui o que é que são aqueles dados. Aqui estamos a trabalhar texto, mas pode ser também imagem. Portanto, está aqui uma vetorização quer seja de um texto, de imagem, vídeo. Portanto, tudo isto depois são dados que passam para matrizes e para números. Depois aqui um conceito que eu mencionei antes, o conceito de vector store, portanto, é uma base de dados especializada, indexável, que me permite, no fundo, guardar dados, mas estes dados já são guardados de forma vetorial e que é mais fácil para a inteligência artificial depois ir buscar essa informação e utilizá-la na resposta. Daqui muitos conceitos, mas que se olharmos para trás para, no fundo, a plataforma do ChatGPT, eu quando faço o upload de um fecheiro aqui para aquele Custom GPT, o que está a acontecer por trás é que o fecheiro está a ser vetorizado numa vector store. E para explicar todo este processo, há aqui um website que tem uma visualização interessante de como é que funciona aqui um GPT com estas layers todas. Achei giro trazer. Portanto, isto é o Nano GPT, isto é o GPT 2 Small, XL, 3, ainda é maior. Mas se formos aqui ao Nano GPT, que é mesmo uma versão pequena, conseguimos ver aqui algumas coisas a acontecer. Portanto, há uma entrada em texto, depois uma tokenização e depois há aqui um embedding, depois há ali o attention mechanism que vai explorar aqui o espaço vetorial. Isso é uma visualização que achei interessante. Vai-se visualizar. Corre para cada prompt. Portanto, há um prompt e está a correr. Isto é um modelo. Portanto, isto é um nano, portanto, é uma versão mais pequena. Aqui o GPT-3 que foi lançado, só para uma questão de escala. E agora os modelos, pronto, estes últimos. Uma escala massiva, mas isto permite-nos aqui visualizar as diferentes layers e entender o que é que está a acontecer neste espaço. E no fundo tem este transformer com as diferentes camadas, embeddings e afins. Alô, site? Eu vou enviar aqui bbycroft.net. Vocês vão dar os slides, não? Sim, nós vamos enviar isto tudo. Nos slides, não é? Está no slide. Certo. E depois eu envio o PDF com isto tudo. Pronto, eu mostrei este slide na parte inicial, como o ChatGPT foi aqui uma aplicação que chegou ao mercado e teve aqui uma adoção massiva. Mas há aqui uma diferença importante entre esta aplicação e todas as aplicações que vieram antes, que é o ChatGPT não é só uma aplicação de consumidor final, de consumer,
mas eles lançaram ao mesmo tempo um modelo de inteligência artificial, uma aplicação e uma API. Ou seja, um ChatGPT não é só como o Instagram. Por exemplo, o Instagram, quando lançou, ninguém pediu, no fundo, integrar o Instagram na sua aplicação. Um ChatGPT permite que toda a indústria integre através da API do ChatGPT e traga, no fundo, o benefício do modelo de inteligência artificial a milhares de produtos. Então, ainda mais revolucionário do que ser uma aplicação para o consumidor final que chegou ao mercado com uma grande adoção, e permitiu a todas as empresas agora integrar no seu produto o mesmo nível de inteligência, o que foi realmente revolucionário e que trouxe aqui, no fundo, este boom de todas as empresas quererem contratar alguém com conhecimento em inteligência artificial, querem perceber como integrar, como, no fundo, melhorar os seus produtos e ser mais competitivos com esta inteligência dentro do seu produto. E que levou aqui a um mercado cheio dos são chamados uns wrappers, wrapping, em que muitas aplicações, no fundo, pegaram nesta inteligência e criaram uma interface de front-end, ou já eram empresas que já tinham os seus negócios e conseguem integrar, no fundo, a inteligência dentro dos seus negócios, ou até novos negócios que, no fundo, pegaram no conceito, ok, agora esta inteligência existe e é capaz, como é que eu encontro um nicho de mercado onde isto faça sentido e uma interface do utilizador onde eu consigo ser único, e agora crio aqui uma startup e houve muitas empresas aqui que são chamados thin wrappers ou camadas finas de código à volta de um ChatGPT e que são, no fundo, produtos que podem ser até diferenciadores e podem crescer e ter valor para aquele nicho e não serem, no fundo, não precisarem de uma propriedade intelectual tão grande como no passado aconteceu. Então aqui uma explosão de inovação, uma explosão de novos produtos e, no fundo, poucas empresas a competir aqui a um nível do foundational model, mas muitas empresas a fazer depois produtos para o consumidor final. Nós vamos depois explorar mais aqui este gráfico, aqui muitas startups também olhadas para muitos produtos à volta de produtividade, como é que utilizamos inteligência artificial para aumentar a produtividade. E aqui mencionar também algumas camadas do que está a acontecer em inteligência artificial e, portanto, quando falo aqui destes wrappers ou destes novos negócios montados em cima de uma inteligência artificial, no fundo é esta camada aqui de cima. Nós temos tradicionalmente uma camada de data que décadas de empresas foram recolhendo este data como o novo oil, não é? Queremos ter aqui muitos dados porque traz muito valor. Infraestrutura foi muito diferenciador, se calhar nos anos 90, 2000, depois com os public clouds, com empresas como a AWS, Google Cloud, tornou-se uma commodity. Hoje em dia eu consigo pegar aqui no computador e lançar um servidor em qualquer lado do mundo com poucos cliques e escalar isso para ter aqui salas de computadores que eu consigo, no fundo, ativar daqui sem grande... Só preciso de colocar dinheiro, né, nesses recursos, mas é uma commodity, qualquer pessoa consegue aceder. Depois em cima temos os foundational models, que no fundo que cada vez se torna mais difícil competir a este nível. Existem, como mencionei, alguns open source, existem closed source, mas especialmente ao nível dos LLMs é difícil hoje em dia competir com uma Google, com uma OpenAI, com uma Anthropic. Portanto, são 4 ou 5, se calhar 10 que competem a este nível.
e grande parte dos negócios vão estar, no fundo, ou criar aplicações em cima da inteligência artificial, ou integrar, e depois há aqui uma nova wave, uma nova onda de agentic AI que está a acontecer à medida que os modelos ficam melhores e melhores. Vamos pensar aqui nestas quatro camadas. À medida que os modelos vão ficando melhores e melhores, vão melhorando as aplicações, vão melhorando os agentes, as possibilidades vão crescendo. E, no fundo, depois para as empresas e para as organizações, há aqui um processo misto em que, no fundo, a infraestrutura, hoje em dia toda a gente tem acesso, mas poderá haver aqui um processo de diferenciação ou a nível dos dados, portanto, haver dados internos que sejam diferenciadores, que sejam proprietários, ou então, à volta dos agentes e aplicações, conhecimento da indústria, conhecimento de um nicho em que eu posso ser a melhor pessoa a construir aplicações de agentes para construção civil, porque eu estou lá há 30 anos e conheço aquela realidade, e então eu agora consigo trazer essa realidade para uma inteligência artificial e consigo, no fundo, adicionar valor a partir daí. Rui, desculpa lá. Estávamos habituados a ver este diagrama, mas entre os dois layers de baixo, pela ordem inversa, ou seja, se isto fosse o modelo OSI, a gente imaginava que a infraestrutura estava abaixo dos dados. Aqui é circunstancial, é só de desenho ou tem uma lógica implícita? É uma boa questão. Poderia estar a infraestrutura em baixo dos dados, que faz um certo sentido. Não vejo aqui... Sim, no fundo os dados estão guardados em infraestrutura, então pode fazer sentido, não é? A ideia deve ser que os dados são pré-existentes nas organizações. Eu acho que a ideia da infraestrutura é uma lógica mas migram para a infraestrutura. Para cima, para montar migram para a infraestrutura. Entregam. Dados migram para a infraestrutura para ser Acho mais no sentido mais serviço de entrega, mais segurança, serviço. É uma questão. Mas eu acho que esta imagem é interessante, porque hoje em dia onde se compete na indústria é efetivamente nos dados e no acesso aos dados. Por exemplo, nós, onde nos diferenciamos da maior parte dos players que estão no mercado com força contra nós, acaba por não ser tanto nos agentes que temos ou nas apps da AI que temos, obviamente que as temos e que as continuamos a evoluir, mas é na capacidade que temos de combinação de diferentes fontes de dados no momento. E, portanto, isso começa cada vez mais a ser a nossa estratégia de gestão de dados, desde o recrutamento dos dados para a plataforma, desde a pré-combinação dos dados em si que nos disponibilizamos aos agentes, é onde estamos a investir mais, cada vez mais. Eu, por acaso, acho que até deve ser assim a imagem, porque, no fundo, os dados sendo a base, sendo o grounded disto tudo, não é? É esta lógica de diferenciação, quer dizer, se eu me tiver ali, de facto, com os dados, não vou conseguir me diferenciar. A si para fazer a partir daí, na verdade, é serviço. E depois a parte de cima, que também acho muito interessante. Aliás, esta figura muito, muito interessante, não é? Porque permite, numa lógica até de concorrência, não é? Onde é que as coisas vão aparecer, na verdade, não é? Mas é uma evolução do paradigma, não é? Mas é uma evolução do paradigma. Porque... Sim, sem dúvida. Eu a primeira vez que vi esta imagem, eu tirei de outro sítio, mas a primeira vez que fiz este slide foi para mostrar que já não era possível competir em infraestrutura, ou seja, que era uma commodity. Sim. Porque do momento em que eu tinha e o próximo slide era o Zuckerberg a investir 100 trilhões não sei, em infraestrutura. E era para um público de startup founders, mas aqui vai depender do tipo de empresa. Se eu for uma empresa muito jovem, eu não tenho muita diferenciação nos dados, então o que eu vou querer é ou criar um nicho de uma aplicação e vou tentar gerar valor aqui em cima, porque é muito difícil competir em foundational models, é muito cash intensive, e então eu vou querer competir aqui. Se eu for uma empresa já mais estabilizada, com mais histórico, em que já tenho muitos dados, então eu vou tentar valorizar estes dados. Então a minha diferenciação vai ser nos dados. E como é que eu quase
pego nos dados e gero aqui valor aqui em cima. E estes dois, no fundo, há poucos... são commodities, não é? São Mas que exige mais dinheiro. É uma coisa curiosa, é onde exige mais investimento. Não é? É um bocadinho quase o contrário da indústria tradicional. Não é? Uma coisa curiosa. Então, infraestruturas é como o petróleo também. Não, mas é curioso, não é? É curioso perceber esta economia destas arquiteturas, não é? Bom, aqui dois padrões grandes na utilização de inteligência artificial. E um que eu acho que nós falamos aqui de inteligência artificial generativa e olhamos muito para este segundo padrão, que eu peço ao ChatGPT para me escrever qualquer coisa e ele escreve. Mas eu acho que há muito valor, e se calhar até mais valor, a ser gerado no primeiro padrão de data processing, que é, eu até ao ChatGPT, eu tinha dois tipos de dados. Eu tinha dados estruturados e dados não estruturados. E os dados estruturados eu sabia trabalhar, os não estruturados, mais ou menos. Eu ia tentar fazer... Portanto, eu antes de um chat GPT, eu pegava em dados não estruturados e havia aqui um trabalho... havia um use case que era comum, que eram as reviews. Portanto, as reviews de produtos, por exemplo, na Amazon, havia reviews e tentar classificar o sentiment analysis, portanto, tentar classificar esta review é positiva, é neutra ou é negativa face ao produto. E só este problema era um problema difícil e levava aqui a vários passos aqui numa pipeline para tentar perceber esta frase é positiva, neutra ou negativa. Isto houve aqui muito investimento, muitas empresas criadas à volta disto, muito valor, no fundo, eu perceber a uma escala de uma Amazon a qualidade do produto na percepção do cliente. Portanto, eu ter milhares de reviews e não saber dizer... Portanto, havia uma métrica, que é a estrela, não é? De 4 estrelas ou 5 estrelas, uma métrica quantitativa, mas depois a qualitativa eu não a conseguir interpretar. E com o ChatGPT cria-se aqui uma possibilidade deste primeiro padrão de data processing, que é eu agora consigo tornar dados não estruturados em dados estruturados. E consigo fazê-lo de forma relativamente simples, sem grandes investimentos em equipas de IT. Eu consigo, de forma tão simples como hoje em dia num Google Sheets, fazer esse passo como eu vou mostrar. E depois data processing também, análise de dados, de ficheiros, tudo o que eram problemas que eram, no fundo, problemas de machine learning, que eram, no fundo, segmentados. Eu tinha o problema que era o Object Character Recognition, para reconhecer em invoices, para extrair os dados de invoices, por exemplo. Eu hoje consigo dar ao ChatGPT e ele consegue interpretar aquilo totalmente. Então, houve um conjunto de problemas que eram problemas difíceis durante algum tempo e com muito investimento e com muita matemática a tentar criar soluções para esses problemas, que agora, no fundo, o GPT resolve de forma simples e eu consigo ter acesso via API e integrar aquilo num produto. E chegamos aqui a uma era de inteligência integrada em muitas aplicações. E dou aqui o exemplo do Google Sheets, que tem agora o Gemini integrado, em que dentro do Google Sheets consigo dizer, tradicionalmente o Excel tinha as fórmulas, né? E depois as macros de mais alto nível, mas eu consigo agora fazer um igual AI e escrever o prompt. E no fundo aqui tenho os dois padrões. Tem um padrão de, no fundo, ele está a pegar nestas células anteriores, está a interpretar o que está nas células anteriores e está aqui a escrever um ad copy. Já tinha usado isto? Não. Está disponível na versão free, na versão normal? Não está disponível na... Ou é preciso versão paga do Gemini? Não, mas já esteve e agora só está na Pro deve haver, não é?
a Google, ou seja, lançou muitas destas funcionalidades espetaculares. É muito bom isto. Ou seja, temos de forma integrada, muito simples, eu consigo processar dados não estruturados, torná-los em estruturados e no fundo, gerar informação. Dá para pôr assim de género, desenha-me uma pie com estes dados, uns gráficos e tal, não é? Deve dar para isso também. Dá depois para interpretar. Nós fizemos aqui um training com uma equipa executiva que nós preparámos um Excel com 20 mil linhas e aqui o Gemini ao lado, e o Gemini conseguia pegar no Excel de 20 mil linhas e gerar gráficos, gerar análises. Estamos aqui a chegar a um ponto em que conseguimos ter ter uma IA muito integrada e capaz de ir buscar dados, interpretá-los, gerar informação e depois fazê-lo em escala também, né? Como vimos em... Bom, vamos falar aqui um bocadinho sobre os modelos, o que é que está disponível. Hoje, portanto, falámos aqui de uma família de modelos. Hoje em dia, os modelos são lançados por estas empresas, pela Claude, pela Gemini, em famílias de modelos. Porquê? Porque se percebeu que nem sempre faz sentido utilizarmos sempre o melhor modelo, porque modelos mais inteligentes têm um custo maior de utilização, modelos menos inteligentes têm um custo mais baixo. Para certo tipo de tarefas faz sentido eu utilizar um modelo mais barato. Aqui não temos um eixo de velocidade, mas a velocidade também é impactada, portanto, quanto mais inteligente, mais lento é também na resposta, e existem tarefas em que faz sentido eu utilizar modelos menos inteligentes, que são tarefas mais repetitivas, tarefas mais fáceis de um modelo resolver e que eu quero resolver em centenas ou milhares de vezes por minuto. Se eu quiser criar uma automação que faz aquilo, eu vou criar um modelo menos inteligente, mais rápido, mais barato. Se eu tiver a fazer um research, se tiver a fazer research para escrever um paper, eu quero quanto mais inteligente, mas só vou fazer um pedido que vai ser mais caro, vai demorar mais tempo. Aqui estamos a falar em cêntimos ainda. Se calhar aqui um pedido. Eu estava a fazer uns slides no comboio, vi para aqui e cheguei aqui ao limite do Claude, porque estava a utilizar o modelo mais caro. Acredito que estamos aqui a falar, se calhar, hoje já estamos num Opus 4.5, se calhar uns 20 ou 30 cêntimos por cada pedido, enquanto que o mais barato, se calhar ali um cêntimo. Portanto, em escala faz sentido modelos menos inteligentes, tarefas mais específicas, modelos mais inteligentes. Uma forma de estarmos sempre ocorrentes. O André estava a dizer que quando terminarmos este programa, entre agora e terminarmos, vão sair aqui muitas coisas. Nós vamos tentar partilhar princípios, não é? que não vão alterar tão rapidamente, e também formas de como mantermos ocorrentes do que é que são os melhores modelos à medida do tempo. E há aqui o LM Marina, que é uma forma que tem uns leaderboards e onde eu consigo ver, no fundo, os benchmarks e os scores de cada modelo. Aqui para texto, para desenvolvimento, para modelos de imagem. Os benchmarks nem sempre são... Portanto, um benchmark dá aqui ao Gemini 3 Pro 1490 pontos e ao GPT 5.1 1458. Uma coisa que vemos ao longo do tempo é que a diferença entre os modelos é muito mais reduzida ou seja, os modelos estão a ficar cada vez melhores e a diferença entre eles está a ficar mais reduzida, portanto são poucos pontos que os diferenciam. E depois os benchmarks nem sempre são a sensação que
que nós temos ao utilizá-los. Por exemplo, eu para escrever conteúdo, quer escrever um post para o LinkedIn, tenho gostado muito do Claude, da forma como parece mais emocionalmente inteligente, a forma menos robótico na forma como responde, mas é a minha sensação enquanto utilizador. Se calhar outra pessoa prefere outro modelo. Há aqui uma sensação que nem sempre vem no benchmark. Então aqui a própria avaliação da qualidade do modelo não é um processo simples, não é uma matemática simples de como é que eu dou um score à inteligência de um modelo. Então nós temos aqui os scores e depois há também uma experiência. Eu vi de facto um benchmark interessante que tinha duas dimensões, uma de performance naquilo que era a qualidade do resultado, mas a outra era aquilo que falou hallucination também, não é? Ok. Em que ele colocava de facto num quadrante 2x2, eu tenho isso alguns, achei muito interessante, em que alguns de facto tinham performance, mas depois o nível da hallucination podia também ser muito grande, não é? E outros não é? E então eles de facto pareceu aquela análise da Gartner era parecido, não é? Com os 4 quadrantes, e eu já o experimentei e achava de facto aquilo interessante, não é? Alguém fez essa análise, eu vi aquilo no LinkedIn, alguém não sei quem é que foi, achei muito interessante, mas são duas dimensões, não só performance, qualidade ou precisão, mas depois o grau de hallucination, não é? Digamos assim. Eu sei que, portanto, mesmo estes scores hoje não têm uma sigla do tipo de teste que foi feito. Há uns meses atrás há diferentes testes de avaliação. Depois havia uns modelos que eram melhores num teste, outros modelos eram melhores noutro teste. Então há aqui acho que houve aqui também do lado da indústria uma tentativa de standardização da análise. E acredito que a própria análise terá esse parâmetro de alucinação, apesar de não ser tão fácil medir, se calhar. Porque se o próprio modelo conseguisse verificar o que era verdade, então isso aqui não era. alucinava. Isso aqui era. Curioso perceber que o modelo chinês que falou-se tanto que cresceu tão rápido desapareceu do top 10. O DeepSeek, não é? Sim, o DeepSeek. Aí foi interessante o lançamento desse modelo porque, no fundo, quebrou este padrão aqui, este padrão daquilo que eu estava a dizer, de que os foundational models precisavam de bilhões de investimento para fazer. Mas, no fundo, o que eles fizeram foi treinar um modelo a partir de perguntas e respostas do chat GPT, ou seja, eles, no fundo, depois o Sam Altman veio tentar comprovar que, no fundo, o que eles estavam a fazer foi utilizar o próprio chat GPT para treinar um DeepSeek e chamá-lo DeepSeek. Mas pronto, quebrou no fundo algumas das... Mas eu gostava do valor limitado desse DeepSeek. Ele teve... Aqui uma forma de olhar para modelos houve uma fase em que isso era mais verdade, hoje em dia acho que há menos hype, mas houve essa fase de uma semana era o DeepSeek, outra semana era o Google. Havia aqui muito uma disputa de modelos. Como princípio, acho que é importante perceber que há um custo de troca. Ou seja, se eu monto um sistema com um modelo, há um custo na troca. Que eu percebo a interface do Claude, há um custo eu ir agora entender a face do Gemini, só porque o modelo está à frente esta semana, mas na próxima semana já vai ser outro. Então, é importante, se calhar, escolher um que eu gosto de utilizar e aprender e aprofundar e aprender a fazer prompting para esse modelo e, no fundo, aprofundar a minha familiaridade com o modelo pode trazer mais ganho do que o ganho marginal de 7 pontos aqui E para o ano já temos o nosso Somália ou não? Não sei. Não pronuncio. As plataformas têm então a capacidade de escolher modelos. Tipicamente tem alguns legacy models, mas tipicamente vem modelos neste formato, uma ou duas opções, em que
com uma descrição aqui no Claude diz que o Sonnet smartest for everyday tasks, Opus é mais para brainstorming, mais tarefas muito complexas, que é o tal mais caro. O ChatGPT tentou, no fundo, criar aqui um auto. Eles, quando lançaram o 5, lançaram só com o auto e disseram que o próprio modelo ia decidir se pensava ou se não pensava, dependendo da tarefa. Eles depois removeram isso porque gerou problemas, má qualidade de resultados. E no fundo tem esta interpretação do thinking, leva tempo a pensar, responde em 30 segundos, mas dá uma resposta mais correta, ou então instantâneo, com mais possibilidade de erros. Novos modelos todas as semanas, como nós vemos, por exemplo, aqui o Gemini tem vindo a trazer todos estes modelos. Depois o que acontece é que as próprias empresas vão deixando os modelos mais antigos para trás e só disponibilizam os últimos. Neste momento até o Gemini já está com o 3, mas no fundo este slide que mencionei cá, normalmente estas duas opções de modelos, há o rápido e o reasoning para tarefas mais complexas. Algum benchmark, por exemplo, o rápido, o Gemini 2.5 Flash respondia ou começava a resposta em 0.3 segundos, o Pro levava 30 segundos em média, dependendo da tarefa. Se a tarefa fosse complexa, podia levar 1 minuto até começar a responder. Dependendo da tarefa, vamos escolher o modelo certo. Como o André mencionou, vamos ter uma sessão de AI multimodal, ou seja, em que vamos depois para vídeo, áudio, imagem. Portanto, há muita coisa a acontecer do lado criativo de inteligência artificial e depois que também se insere em automações, em processos, em sistemas, pela capacidade de processamento, portanto, dentro daqueles dois padrões, o padrão de processar informação e de gerar informação. Há muita coisa a acontecer dos dois lados. Portanto, sou capaz de processar vídeo, sou capaz de processar imagem, processar áudio, sou capaz de gerar imagem, vídeo, áudio no outro padrão. E isto permite um conjunto de possibilidades. Portanto, os primeiros Large Language Models, como eu mostrei, tinham um input, que era um prompt, e uma resposta de texto. Hoje em dia há um conjunto de possibilidades. Nós podemos lhe dar voz, podemos lhe dar o prompt, podemos dar fecheiros, imagens, vídeo, e podemos pedir-lhe para ir à internet, ir à documentação interna, e a própria resposta pode ser código, pode ser imagem, pode ser vídeo. Está aqui um conjunto de possibilidades neste âmbito. Tocar aqui no conceito de evaluations. Portanto, um modelo de inteligência artificial é um sistema não determinístico. Nós, em engenharia tradicional, quando olhamos para um sistema com input, um output, e queremos estudar esse sistema e perceber o sistema, vamos olhar para o input e para o output e para o sistema e tentamos perceber o que é que está ali a passar. Tradicionalmente chamamos isto de identificação de sistemas. E aqui em inteligência artificial vamos chamar evaluation. Portanto, vamos correr aqui um range de inputs. Vamos lhe dar vários prompts e vamos ver o range de outputs, quais é que são as respostas que o modelo gera baseado naqueles inputs, qual é que é a variância de respostas, e depois o prompt, que é parte aqui do sistema, vai ditar qual é que é, no fundo, a variedade de respostas, qual é que é. Se nós quisermos fazer AI que é previsível e que encaixa nos nossos workflows e que faz o nosso sistema correr da forma como nós queremos, nós vamos conseguir, através dos prompts, refinar a resposta para que
para que aqui o output seja previsível para um determinado input. Estes são os slides de hoje. Foi assim. Deixando aqui algum tempo para questões e uma possibilidade também de fazer aqui um walkthrough da plataforma, ou seja, se irmos a um ChatGPT e olhar para funcionalidades. Mas neste momento, questões, não fomos ainda muito a fundo técnico, nada, mas já fizemos aqui uma. Eu tenho aqui duas questões, mas também não queria monopolizar, senão também não ia dizer nada. Uma delas de facto, todos nós nos confrontamos muitas vezes com que LLM é que eu vou escolher. Neste momento não temos nenhum LLM aqui cooperativo, temos que pagar pessoalmente. Portanto, todas essas coisas estão aqui. Enfim, posso fazer aqui um benchmark de desempenho, mas depois também não podemos ter, devem ser todos, temos de escolher um, não é? Estamos a pagar e depois o custo de mudança é grande e depois ficar nesse, mas não chega a mudar. Tem alguma recomendação? Por exemplo, dessas ferramentas, há alguma que seja fácil, tem versões free que mais ou menos que se cumpram tarefas mais simples e apostarem em. Tem alguma recomendação a esse nível? Eu gostava de pôr esse nível até 3 níveis. O individual, ok? Um eventualmente corporativo da universidade. Se a universidade podia dar aqui, temos aqui o IAEDU, mas aquilo também não é assim grande coisa, parece. E se depois, por exemplo, nós tivermos aqui na disciplina, se devíamos ter aqui algum LLM licenciado, pelo menos para os alunos da disciplina, ou em casos especiais. Eu não sei se é possível responder a isto, está sempre a mudar, se não for a resposta, não for fácil, nem sempre fora, fica para outra altura. Mas acho que é uma questão que nós temos que nos defrontamos. O que é que eu vejo? Eu vejo, hoje em dia, se eu tivesse que apostar numa empresa para vencer aqui a corrida de inteligência artificial, eu acho que a Google está muito forte, tanto a nível de modelos multimodais, portanto eles lançam um modelo mais tanto de texto como de vídeo, como de imagem. Portanto, a Google foi um pouco, se calhar, apanhada de surpresa aqui no âmbito da inteligência artificial e vê-se deparada com, pela primeira vez, tem o seu domínio de search e de browsers, e vamos falar um bocadinho mais disso na próxima sessão, mas a Google foi apanhada um bocado de surpresa aqui com o IA, mas passado 2 anos está, no fundo, à frente do leaderboard, e está com também a capacidade de integrar o LLM com as ferramentas que já tinha anteriormente. Ou seja, uma OpenAI não tem a Google Drive, não tem todo o ecossistema que a Google tem. Então, a nível de integração. Portanto, a Google é tão boa a nível de integração como a nível de qualidade dos modelos. A Microsoft é muito boa a nível de integração porque tem também aquele ecossistema Microsoft que, para as empresas que já tinham esse ecossistema, acaba por fazer sentido. Ok, agora a Microsoft tem este Copilot que já está integrado com os meus dados. Para o indivíduo, eu recomendaria Claude, porque acaba por ser a empresa que estão a inovar muito rápido. Bom, Claude ou então também o Gemini. Portanto, entre o Google e Claude, acho que as duas estão. Mas isso muda daqui a um mês. Eu não sei, eu vejo a Claude lançar, portanto, alguns. A nível de investigação, eles acabam por ser muito, muito fortes. Portanto, lançaram o Model Context Protocol, lançaram agora o Claude Skills. Eles estão, no fundo, à frente de criar a forma como as coisas vão acontecer. Mas pode ser também um Yahoo, de certa forma, que criou ali muitos paradigmas novos. E depois, portanto, se calhar uma aposta mais segura poderia ser a Google, em que já, no fundo, integra com o Google Docs, integra com o Google Sheets. Portanto, tendo a Google, aquele slide em que eu vou lá, meto igual AI e, no fundo, processa dados não estruturados dentro do Google Sheets, é algo que depois acaba por ser
Certo. Uma coisa já agora que eu experimentei poucas vezes, mas achei, na altura falei com pessoas que usavam com frequência, o modelo do Grok, não é? Grok. E na altura o que me disseram foi, uma diferença que eu noto é que é um modelo mais natural, na forma como dá a resposta. Então eu experimentei, andei a experimentar, por exemplo, não a nível profissional, mas coisas mais pessoais, tipo receitas culinárias, coisas desse género. E o que eu achava incrível, além de eu perguntar, queria uma receita para fazer uma coisa qualquer, mas eu podia usar coisas do género, pá, não sei se vou ter 6 ou 8 pessoas e tal. E ele depois não se limitava a dar a receita, como depois pedia para eu dar feedback, como é que tinha corrido, se eu tinha gostado e tal. Ou seja, traduzia aquilo em respostas de maior proximidade. De facto, eu achei isso curioso. Experimentei isso em várias situações. Eu disse, estou a pensar fazer esta variante. E sentia mesmo que fosse alguém que soubesse o que eu estava a fazer, ia pedir-me feedback, eu achei isso incrível. E depois perguntava isso nos outros modelos. Os outros modelos eram mais secos, já não há uma receita para isto, está uma receita. E o Grok não. Achei essa diferença. Depois falei com algumas pessoas de empresas, CEOs, eles disseram-me assim, eu uso o Grok, quando eu tenho qualquer coisa, eu prefiro usar o Grok, porque tem uma linguagem mais próxima da minha. Sim. É uma coisa que podemos fazer aqui depois nas evaluations queremos avaliar, criar aqui um sistema de AI, não é? E para este prompt, que respostas é que um Grok me dá? Que respostas é que ou seja, fazer no fundo a nossa própria avaliação para o use case. O Grok, pelo que eu sei, tem é menos politicamente correto, digamos assim, menos restrições. Talvez, depende, né? E está na mira. Não lhe dão muito tempo até aqui na União Europeia de se adaptar. Mas ainda não deve ser só esse, né? Ainda segunda-feira ou terça houve um comunicado mesmo da União Europeia diretamente a pedir para moderar, porque hoje em dia ele gera imagens, clipes, consegue... E as contas de correio, pá, de grandes CEOs da União Europeia que estão debaixo de data centers americanos. Problema muito sério. Mas agora, nessa coisa dos modelos, uma coisa também que eu experimentei isso aqui profissionalmente e reparei que de facto eu usava para gerar código para simuladores e simulação um bocado complexa, digamos assim. Usava o Perplexity com muito bons resultados. Depois experimentei usar o Cloud e fiquei impressionado, super impressionado com a qualidade dos resultados do Cloud. Impressionante, a gerar interfaces mesmo. Interfaces funcionais. Há uma... Depois aqui na evolução, portanto, houve os Large Language Models, que eram modelos, depois veio Search e Perplexity inovou aqui no Search. Eu tenho um slide da próxima sessão, vou trazer das Key Innovations, que é, depois o Claude trouxe um conceito que é os artefactos, que é no fundo, permitia não só ao modelo gerar código, mas na mesma interface correr depois esse código e a pessoa interagir com esse código. Ou seja, criou aqui o conceito de o modelo não só gera código, mas o código está a correr e eu consigo, no fundo, brincar com esse código. Para simulações uma coisa ideal, não é? Portanto, eu crio ali uma interface em linguagem natural que depois me gera o JavaScript e eu consigo estar ali a interagir. Eu acho que depende um bocadinho, Rui, porque imagina, nós a nível profissional, nós temos os modelos todos. Basicamente o que é feito, temos uma equipa que está sempre dedicada a escolher o melhor modelo para a melhor tarefa. E o objetivo é, obviamente, tirar o máximo do output com o mínimo do investimento, não é? Portanto, obviamente que mesmo a nossa arquitetura de multi-agent por trás, ele está a usar, sei lá, se calhar dezenas de modelos em momentos diferentes, de acordo com aquilo que está a processar. E aí, obviamente, que eu entendo a complexidade e a necessidade de procurar um modelo. A nível pessoal, eu já experimentei vários e volto sempre à casa de partida, de forma simples. Primeiro, porquê? Porque o modelo que eu uso há mais tempo conhece-me melhor, portanto já está mais próximo daquilo que eu tipicamente espero que ele me retorne. E segundo, porque mesmo esses paradigmas de inovação, estamos a falar de semanas até estarem em todos os outros. O que temos visto é, sei lá, o Gemini traz não sei o que é, passado pouco tempo todos eles têm uma coisa parecida. Tem acontecido com todos, aliás. Sim. O Projects foi outro exemplo concreto de que aparece primeiro no Cloud, salvo erro, e passado pouquíssimo tempo
Estava no OpenAI, passado pouco tempo estava no Gemini, com o James. É tudo a mesma coisa, ou seja, isto é a questão de quem investe em descobrir o que é, e depois, como eles estão todos a competir ao mesmo nível, rapidamente. Tá, portanto, eu digo, a nível pessoal, eu acho que é aquele que estou mais confortável e que uso com mais frequência é o que eu uso. A nível pessoal, eu uso o ChatGPT porque foi o primeiro que eu comecei a usar. Tem mais contexto. Eu uso mais o Perplexity. Mas profissionalmente, por exemplo, uso o Gemini, porque não posso usar o ChatGPT. Mas por acaso uso os três, mas uso. Pegando nesta ideia de se são todos mais ou menos equivalentes, digamos, a decisão não pode ser com base no ecossistema que nós temos. Ou seja, nós aqui na Google somos um ecossistema Windows. Então faz sentido ir para um LLM Windows. Se fôssemos um ecossistema Google, fazia sentido ir para o Gemini. Se calhar essa é capaz de ser um fator muito mais diferenciador do que o LLM em si. Sim, sim. Eventualmente o ecossistema da capacidade de tirar as partidas já da tua integração com o que temos. Sim. Temos aqui mas por depois outro lado são todos iguais, mas de facto aquilo é depois mais ou menos E aqui estás a falar do Microsoft é Copilot, não é? Copilot. Sim, exatamente, seria o Copilot. Portanto, seria o Copilot. No final do dia é o mesmo. Sim, exatamente. E há que ser equivalentes para os Geminis. Ora bem, não sei se mais ninguém tem questões. Se tiver, depois eu gostava de ter mais uma, mas pronto, mas podia seguir. Quem quiser deixar para sair, estejam à vontade. Nós também já estamos mais ou menos na hora, não é? A questão que eu queria, não sei se conseguem sistematizar. Se eu quiser customizar, se eu queria criar é que depois tenho, no ChatGPT tenho os projetos, depois posso ter agentes, depois posso ter regra, e posso ter um modelo pré-treinado, mas depois posso acrescentar o meu regra, mas depois também posso pôr na System Prompt, também posso pôr lá ficheiros. E depois, além dos ficheiros, também posso pôr no web. E posso pôr nos settings do sistema, posso pôr na prompt. E portanto, às tantas, é uma multiplicidade de configurações possíveis quando eu quero criar um chat, por exemplo, no caso tipo que nós temos aqui assim, quero criar um chat para apoiar uma disciplina. Onde é que eu faço isso? É um reg, é um system prompt, é um projeto, é um chat GPT, todos os conceitos. Vou fazendo cada um deles separadamente, mas falta-me aqui uma visão de conjunto disto tudo. Não sei se é possível sistematizarem e organizar essas ideias. Pelo menos boas práticas, não é? Sim, boas práticas, o que a gente faz em cada caso. Sim. Eu acho que aqui a questão anterior de que provider, de que toolkit é que vamos querer utilizar, porque depois todas as empresas querem que, a Microsoft quer que a gente utilize Copilot, né? A Google quer que a gente utilize. Pronto. Tendo escolhido um desses ecossistemas, eu acho que esta pergunta torna-se mais fácil. Certo. Se eu escolher um Microsoft Copilot, há lá o sítio onde eu pôr o knowledge, né? Pôr lá fazer upload dos ficheiros que eu quero que o agente ou que certo. O assistente. Mas se estivermos no chat do chat GPT. Eu acho que esta inovação rápida até criou alguma desta ambiguidade. Exatamente. Porque é uma inovação muito rápida. Eu vou dar um exemplo. O ChatGPT lançou os GPTs, foi aquilo que eu mostrei, e passado umas semanas o Claude lançou o Projects. E depois, passado mais umas semanas, o ChatGPT lançou o Projects. Com algum overlap de funcionalidades entre o Projects e o GPTs que eles tinham lançado anteriormente. O que cria ambiguidade e então, mas agora eu utilizo Projects ou utilizo os GPTs. A diferença entre Projects e GPTs, no fundo, ambos me permitem fazer upload de um ficheiro e ter isso como contexto. O Projects permite-me ter várias conversas. Portanto, a inovação é que permite-me ter várias conversas e essas conversas estão guardadas quase numa pasta. E todas as conversas têm acesso a esse mesmo contexto. Se calhar vou criar um slide para a próxima sessão com um diagrama de contexto que acho que possa fazer sentido. Pode ajudar. Depois tem a posta de Systems Prompts, não é? Porque eu posso, há bocadinho estávamos aqui a ver, naquele chat que estava ali criado, havia aqui assim, mas chama System Prompt, carregava lá uns ficheiros e depois fazia ali várias perguntas sobre aqueles ficheiros, não é? Que é quase um reg, acho eu. O System Prompt é global, depois aplicar tudo. Não, mas posso fazer na própria prompt, posso pôr ficheiros. Exatamente. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu não sei se fica no chat ou se fica só naquela prompt específica. Isto é o Claude, né? E é um Claude quando eu abro aqui o Projects.
tem a funcionalidade de projects do Claude, é igual aqui à do ChatGPT. No fundo, o padrão é que há instructions, que é o system prompt, e há os fecheiros. Portanto, que contexto é que... Isso para um projeto. Isto para um projeto. Ou seja, tem aqui clique projetos, tem aqui vários projetos, e depois clicar aqui num projeto. Exato. Eu no projeto tenho as instruções do projeto e tenho os fecheiros do projeto. Eu posso mostrar que eu vinha no comboio a preparar a próxima sessão e tinha aqui alguns case studies de como é que a AI está a ser utilizado. Isto no notebook LM é aquele contexto do dossiê. Eles têm tipo um dossiê, log-QA, e no dossiê também tenho os documentos. Eu uso muito isso, já experimentei em disciplinas, funciona. Tem uma coisa que eu acho espetacular, que é, eu posso dizer, gera-me as facts sobre este tópico, não é? Ou então, por exemplo, uma coisa que eu acho que é incrível, por exemplo, para os alunos, por exemplo, é espetacular, por exemplo, gerar um podcast sobre um tema. Eu acho incrível, pá. E o mind map passa. Mas é que aquilo funciona super bem, na verdade, pá. Mas acho que são use cases diferentes, porque, por exemplo, se eu pensar como é que eu uso, assim, de forma rápida, nós usamos o Notebook LM para tudo o que é documentação interna para suporte. Portanto, basicamente, cada produto tem o seu Notebook LM e o que nós fazemos é carregamos lá toda a informação que produzimos. Artigos, FAQs, etc. E ele está lá direitinho e cada pessoa, vamos pensar, alguém em Professional Services que vai fazer uma implementação num cliente e tem um produto em scope. Se tiver algum tipo de dúvida, tem um primeiro ecossistema onde pode ir e fazer perguntas e para isso usamos o Notebook LM, porque é muito mais contido e muito mais simples de garantir que a informação que lhe damos é a informação que queremos que efetivamente seja utilizada. Depois dá para essas coisas todas. Podcasts, mind maps, etc. Mas, por exemplo, no dia-a-dia, eu tenho no Gemini, tenho 3 ou 4 gems diferentes. Cada um deles tem um profile. Portanto, cada um deles tem um profile, no meu caso específico... especialista, no fundo. No meu caso específico, eles têm diferentes tipos de funções. Eu tenho um gem que é de go-to-market, que tem uma data de modelos lá dentro sobre como é que nós fazemos go-to-market de alguma coisa. Quando eu estou a preparar alguma funcionalidade nova que está na fase de colocar no mercado, eu uso aquele gem para fazer brainstorm. Sim, no nosso caso aquilo podia ser uma disciplina, por exemplo. A System Prompt, que é aquele instructions que está ali, na verdade, nos gems o que tem é uma descrição do perfil dele. O que é que ele faz, o que é que não faz, o que é esperado do trabalho dele, que tipo de modelagem de resposta é que tem, a nível de tom, etc. São coisas desse estilo que nós temos lá. E depois o que eu lhe coloco é tudo que é ficheiros é templates. E é o nosso website, etc. E os materiais de go-to-market. E depois, de cada vez que coloco um tema novo, eu adiciono-lhe ficheiros quando ele precisa, contexto. Por exemplo, se eu tiver a colocar uma nova funcionalidade e se precisar de encontrar, sei lá, um parágrafo para colocar no mercado para uma campanha de marketing, por exemplo, sugerida, eu vou-lhe dar a informação sobre aquela funcionalidade em específico. Okay? Mas ele já tem toda a outra que está lá sobre os templates, a forma, o código de marca, etc. Que temos tudo ali direito. A minha vantagem maior é que se mudar o código da marca ou o posicionamento, por exemplo, pensando na minha empresa, mudou totalmente o posicionamento de mercado de há 2 anos para agora, mesmo no que é que nós dizemos que fazemos, não é? Portanto, há um conjunto de documentação que eu fiz replace, mas fiz replace uma vez. Portanto, fui àquele gem, troquei o ficheiro que lá estava por um ficheiro mais update e a partir de agora todas as conversas que eu tiver lá, mesmo se for iterar numa antiga, ele já está a usar informação atualizada. Aí é onde eu vejo a vantagem desta segmentação dos projetos, pelo menos da minha experiência do uso. Há o problema que nós aqui não falamos, que é a questão dos tokens. Porque conforme eu configuro e faço o carregamento dos recursos, vai-me consumir tokens de maneira diferente, quer em memória, quer em consulta. E eu, por exemplo, se quiser criar uma disciplina, uma disciplina num instante, na conta, no GPT Plus, os de 20 euros por mês, não é? Aquilo rapidamente me chega lá aos limites dos tokens.
Atenção, isso também é importante. Não é só quanto é que se paga da mensalidade. Mas para esse use case, por exemplo, eu acho o notebook LM mais Pois, interessante. é capaz. E, portanto, é preciso pesar. E eu não sei. Eu uso a versão Só com elas no free. LM é mais uma licença. Eu uso a versão já tenho a free. licença do chat GPT, depois custa ter a segunda, mas se calhar eu vou ter uma licença no cloud, depois eu faz coisas melhor. Vou ter licença em tudo. É impossível. Não, mas no free. Mas- O notebook LM no free permite fazer isso. Eu uso o free. Pá, pois, eu sei que fiz umas experiências no free, não sei se já também se é limitativo, não sei, não é? Permite fazer no Não free? sei. Olha, Se calhar é o que dizia há um bocadinho, a Gemini era free há pouco tempo atrás, agora já não é. Não sei se o notebook LM continua free, não é? Inicialmente o notebook LM era free. Eu Agora, usei a versão provavelmente, beta ainda. quando escalar um bocadinho, morreu. Eu comecei a usar quando era a versão beta. Uma coisa, já agora um caso de uso que eu acho espetacular que usaram com o notebook LM, que eu gosto de partilhar porque de facto fiquei surpreendido, foi uma pessoa que não conhecia o notebook LM, uma vez eu falei nele, e ele foi visitar uma feira à Itália, uma feira de produtos industriais. Ele depois queria experimentar aquilo, ele tinha que fazer um report lá à empresa do que é que tinha visto e do que é que era importante, o que é que aquilo podia ser importante para a empresa. Mas uma feira enorme, pá, com centenas de expositores. O que é que ele fez? Foi ao notebook LM, pôs o website da feira, lá com os expositores, os links e a informação que tinha sobre a feira. O handbook lá com os expositores, o que é que as novidades, etc. E depois pediu-lhe e disse, eu visitei isto, naquilo, mas era-me um podcast a dizer para a minha empresa o que é que podia ser importante que estava lá em exposição. Pá, aquilo gerou um podcast que eu vi, fiquei impressionadíssimo. Na conta free? Sim, free. Opa, eu fiquei impressionadíssimo. Pá, aquilo de facto, ele fez um trabalho incrível de análise. Olha, na empresa tal eles estão com um novo produto, pode ser importante para vocês, naquele que é o vosso roadmap e tal. Ele ficou pasmado. Um use case que nunca ninguém usa, não é? No notebook LM. Incrível, pá. É um tipo de utilização interessante. Da mesma forma que, por exemplo, para explicar conceitos complicados, por exemplo, uma disciplina. Eu acho isso espetacular. Para explicar determinados conceitos complexos, não é? De uma forma simples, quase em diálogo. E eu achei isso muito rico. Surpreendeu-me. Usei a versão free. Esta coisa do, Agora não sei se é free. Esta coisa dos tokens levou-nos aqui há uns meses, precisamente por o nível de incerteza que tem, mais na parte da previsibilidade financeira. Sim. Fazemos um modelo e pôr lá a escala de 40 mil pessoas para fazer coisas simples, não é? Pode de repente levar-nos a números de custo que a gente fica sem possibilidade de prever de maneira muito pragmática. E então ensaiamos internamente pôr um LLM open source e treiná-lo a partir de máquinas próprias. O que é que vocês pensam sobre isso? Já os modelos a base de open source que por aí existe, para coisas mais simples, porque há pouco o Rui dizia, a partir do Claude, não sei das quantas, para modelos simples serve, é mais barato e tal. Mas ainda há outra hipótese. E não, hipótese open source. Claro, também tem um custo, porque estando dentro também precisa de... Sim. Mas o que é que vocês têm observado? Hoje há empresas que estão efetivamente preocupadas com segurança e privacidade, querem correr esses modelos internamente. Agora, requer alguém que perceba da IT para fazer o treino, deployment e tudo isso. Eu vejo uma grande percentagem das empresas acaba por querer, no fundo é muito mais fácil o acesso desta forma, não é? Ou através da API, ou através mas ao mesmo tempo a quantidade de modelos open source é muito grande que existe. Então acho que no fundo é entre gastar mais em desenvolvimento e ter se calhar um custo mais baixo em recurring costs do que, mas ao mesmo tempo o custo marginal tem que ser uma escala, se calhar 40 mil utilizadores, se calhar tem que ter uma escala suficiente que o custo de usar a API já não seja mais baixo do que o custo de contratar developers para ir fazer. Você não vai quantas pessoas são? O quê? Total? Sim. Sei lá, 1800 e tal, 2000. São públicos os custos que vocês têm com estes modelos ou não? O que é? São públicos. Os custos que temos com modelos? Acho que não. Não. Públicos do público em geral, é isso? Sim, onde este público restrito aqui.
Na casa eu também não sei quanto é que nós Sim. gastamos com os modelos. Eu Mas há acho- uma parte que é suportada pelo cliente final, não é? Nós temos um modelo de preço de consumo. Sim, claro. E eu acho agora aqui também há outra questão que é aquilo que a gente está a ver aqui numa lógica da AI for Business, no sentido que, sei lá, apoio ao cliente, coisas que de facto são complexas, não é? Complexas no sentido que esta questão dos LLMs são particularmente relevantes. Mas depois há aqui um outro tipo de aplicações também importantes da AI, portanto, em situações extremamente específicas a nível industrial, que aí justifica, não, aí por razões até de segurança, que se quer que seja tudo feito cá dentro, não é? Eu estou-me a lembrar em coisas concretas, sei lá, inspeção de qualidade, coisas desse género, em que as empresas, na verdade, querem arquiteturas, provavelmente são modelos provavelmente muito mais pequenos, mas muito, muito específicos. Já estou-me a lembrar em coisas só de processamento de imagem, por exemplo, não é? São coisas específicas e fazem internamente, não é? Não, mas o Tito está a falar coisas mais genéricas. Agora, É o que eu digo, eu acho que fazer interno, há duas questões. Há uma questão do sigilo, não é? Da proteção dos dados, é uma preocupação. E a maior parte das empresas pensou que fazem para interno é por causa disso. Depois há uma que pode ser uma preocupação económica. Mas eu acho que a opção para ir para interno é mais a proteção dos dados do que provavelmente a questão económica. Sim. É que aos tempos a proteção dos dados prevalece, o que prevalece. aos tempos que foi dia 5 de janeiro, foi há 8 dias, vi um artigo que, por causa do aparecimento da soberania dos dados e esta temática, não tinha a ver com a inteligência artificial, mas também chegava lá. E então o tema que eles punham era precisamente esta imprevisibilidade que existe a nível de geopolítico e tal, o que é que pode acontecer se de repente o senhor que está lá do outro lado do Atlântico começar a fazer coisas, não é? Acordar um dia qualquer virado para a parte digital. E então a questão que colocava era um bocadinho essa, era a volta do risco à soberania e a questão dos dados, e os dados estão na Europa, até que ponto é que... Essa era uma questão de natureza diferente. Essa discussão era antiga porque levava a pensar que também no mundo open source, dessa realidade, houve muitas empresas que surgiram precisamente em aplicar os modelos de open source a realidades concretas de negócio e a fazerem muito negócio em cima disso. E há até empresas de maior porte, como por exemplo um dos exemplos que era dado, que era a HP, que de repente, pelos vistos agora, parece estar num nível de posicionamento diferente, em que traz uma espécie de data center as a service, em que em vez de pôr os dados na nuvem, eles trazem a nuvem até ao data center dessas empresas, precisamente para calcular que todas aquelas funcionamento de cloud clássico, a experiência é idêntica, a particularidade é que os dados estão distribuídos. Isso é o private cloud. Private cloud, exatamente. As a service, ou seja, eles tratam tudo, a gente pode ter a ilusão da cloud, não da private cloud no sentido de ser private, montada pelas próprias organizações, mas compradas como serviço. Aqui, até a pergunta de há pouco era um bocadinho essa, se vocês têm visto no terreno aí há alguma evolução que tenha algum... Eu acho que pela natureza de ser private, também há menos visibilidade sobre o que é que... o que eu vejo, o que é que vemos a nível de open source? Isto é o Hugging Face, que é a plataforma onde é a plataforma com mais modelos open source. Tem aqui, lembro-me de eles terem chegado a 1 milhão de modelos foi há um ano, estão aqui 2.400.000 modelos, e tem aqui os tais modelos mais especializados, desde computer vision, vídeo to vídeo. Portanto, aqui, se eu for querer implementar um modelo internamente, posso vir aqui e criar, e ir ao Object Detection e ver aqui o que é que há de Object Detection e como fazer deployment. Depois há a questão do open source e do quase pseudo open source. Atrás do open source, muitas vezes está um chapéu de Google, está um chapéu de Meta. A própria Meta lançou os modelos Llama, que eram modelos open source. Mas depois, será que lá dentro do código, será que há alguma coisa que manda dados de volta? Não sei. Então há benefício estratégico em ser open source também. Muitas empresas acabam por fazer. Há um lançamento familiar de tecnologia
acaba por ser open source mais tarde, e depois com modelos de pricing em cima. Por exemplo, muitas das ferramentas, uma das ferramentas, ou a ferramenta mais utilizada em agentes é o NA10, e no fundo é uma plataforma open source de montar agentes. Portanto, eles construíram uma abstração em cima do LangChain e do LangGraph que permite construir agentes. Tem a plataforma completamente open source, portanto aqui no GitHub temos acesso ao código, mas depois a forma como eles monetizam é, se tu quiseres o NA10 hosted, nós temos o nosso cloud service que providencia. Portanto, há muito depois esta estratégia de empresas lançarem software que é open source, mas que também tem uma estratégia de monetização, claro. Ora bem, pronto, a gente já estudou um bocadinho para a hora, não é? É uma violência do quarto hora que não falava. É tudo desenhado para propósito. Ok, muito bem. A próxima quarta-feira é online, não é?